Senhor, estamos aqui agora, em sua presença, com os nossos corações abertos, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor, que a partir de agora, a gente possa deixar tudo que não faz parte de Ti, tudo que for religião, tudo que não for alinhado com o seu propósito dentro dessa reunião. E que possamos estar abertos, Senhor, para viver o novo, para viver o sobrenatural. Que essa reunião venha para crescer e para tornar a gente mais forte ainda, porque o nosso propósito inicial é trazer o céu para a terra. Então, esse é o único motivo de estarmos aqui agora, Senhor, presente, para falar para o Senhor, para declarar ao Senhor que nós amamos a Ti, Senhor, e para que possamos aprender um com os outros, porque a partir do momento que qualquer irmão abrir a boca aqui, a gente tem conhecimento, que é o Espírito Santo falando em nossos corações. Obrigada, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que é estar na sua presença. Obrigada, Senhor, por usar a vida de tantas pessoas, Senhor, que estão aqui na reunião e que se permite entrar nesse relacionamento incrível e maravilhoso com o Senhor. Gratidão, Senhor, obrigada. Amém. Amém, amém. Hoje eu vou partilhar com os irmãos. O Álvaro está bem aqui na minha frente, né, Álvaro? Vou partilhar aqui com os irmãos, no livro de João, no capítulo 13, eu vou focar, nós já lemos esse trecho, nós já meditamos nesse trecho já algumas vezes, mas eu quero focar na fala de Jesus, no diálogo de Jesus com Pedro. Então, eu vou ler o trecho da palavra, e nós vamos falar sobre essa lavagem, né, o estar limpo que Jesus fala, tá bom? O estar limpo e a questão do lavar dos pés, tá bom? Existe diferença entre os dois, e hoje eu queria que a gente meditasse sobre isso, para nós podermos verdadeiramente viver isso aqui na Terra, tá? Então, eu vou ler a partir do versículo 3, e depois eu vou colocando os diálogos, assim, de uma maneira mais, sem leitura, tá bom? Falando mesmo aquilo que foi partilhado entre os dois, tanto de Jesus quanto São a Pedro. Então, eu falo assim a partir do 3, João 13, 3. Jesus estava totalmente consciente que o Pai tinha posto tudo debaixo do seu controle, porque ele veio de Deus e estava para voltar para Deus e ficar com ele. Então, ele se levantou da mesa, tirou seu manto e pegou a toalha e a envolveu em sua cintura. Então, colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés sujos dos discípulos e a secá-los com a toalha. Pedro logo rejeitou. O Senhor não pode lavar os meus pés, porque o Senhor é meu Senhor. Jesus, então, ele responde, ele diz assim, você não entendeu ainda o significado do que eu estou fazendo, e eu quero que a gente guarde bem isso daqui. Você ainda não entendeu o significado do que eu estou fazendo, mas logo isso se tornará bem claro para você. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente guarde dessa palavra. Aí Pedro diz assim, não, Senhor, o Senhor nunca lavará os meus pés sujos, nunca. Jesus, então, diz a ele, se você não me deixar lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E eu vou, então, acrescentar agora aqui esse parte comigo. Esse parte comigo significa partilhar da vida de Jesus. E isso nós vamos falar sobre hoje, porque é diferente de salvação. Tá? É diferente. Então, o que Jesus diz é, você não vai ter parte comigo, significa partilhar da vida de Jesus. Pedro, então, né, na hora que ele retruca, ele fala assim, não, Jesus, então a cabeça, as mãos, né, o corpo todo. Se o Senhor não lavar os meus pés, eu não tenho parte com o Senhor, então eu quero mergulhar inteiro, né? Já lava tudo. E a resposta de Jesus é, só os pés precisam ser limpos. Porque a palavra que eu tenho dito a vocês, ela já diz que vocês estão totalmente limpos. Embora Jesus disse, mas nem todos. E daí a palavra fala que ele se referia a Judas, né? Que era aquele que o iria trair. Bom, uma primeira coisa,
Quando Jesus lava o pé de todos os discípulos, Judas estava presente. Ele não tinha comido o bocado molhado ainda. Então, Jesus lava os pés dele também. Certo? Jesus lava os pés dele também. Ele deixa ser lavado, né? Só que existem dois estais limpos aqui. Tem duas menções. E uma não é a mesma coisa que a outra. Quando Jesus, ele fala acerca de que vocês já estão limpos, ele estava dizendo da redenção que ele logo ia trazer para todo mundo. E por que então ele fala de Judas, que ele não estava? E aí, isso daí o Espírito Santo já me falou já há algum tempo, e isso foi uma coisa bem, uma virada assim, bem grande, assim, na minha vida com relação a essa questão de ter a vida de Jesus em nós, né? Quando Jesus, ele fala que todos ali estavam limpos por causa da palavra, mas tinha um que ele sabia que não estava, né? Falando de Judas, isso significava que, quando Jesus, ele fala, naquele trecho da palavra que ele fala assim, olha, todos aqui vão me abandonar, todos, e daí, para variar o Pedro, né, se coloca para magia, Jesus, eu até morro junto com o Senhor, né, ele fala. E daí Jesus chega para ele e fala assim, ó, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Então, não havia diferença de traição de Judas para os outros discípulos, certo? Todos, Jesus disse que iam fazer isso, todos. Todos iam abandonar ele, todos iam trair. O Pedro traiu com a boca, inclusive a palavra fala que a última frase dele foi amaldiçoar. A última frase dele. Não foi só negar que não conhecia, foi praguejar, amaldiçoar. Então, não havia diferença de traição ali. Mas o que Jesus quis dizer acerca de nem todos estão limpos é porque ele sabia que Judas não ia esperar para receber a redenção. Judas deu cabo da vida dele antes da redenção se cumprir. Ele não creu que o pecado que ele tinha feito de vender Jesus tinha perdão. Ele considerou o pecado dele maior que a redenção, que a salvação que Jesus ia fazer por todos. Então, a limpeza que Jesus fala, todos vós estáis limpos, Jesus estava dizendo assim, ó, vocês têm aceitado quem eu sou. Vocês têm recebido que eu sou o Salvador. E que sou eu que vou pagar o preço de todo pecado, maldição. Nós vamos ler aqui, na palavra que eu já até separei. Aquilo que Jesus fez lá na cruz. Eles tinham recebido, eles tinham entendido que ele era o Messias, né? Tanto que, assim, exatamente no livro que nós estamos lendo, o João mesmo se denomina. Ele fala assim, eu, o discípulo amado de Jesus, né? E ele, como discípulo amado de Jesus, não tem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nenhum dos 3 fala que o João é o discípulo amado. Nós estamos lendo João 13, versículo, a partir do 3. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele sabia que ele era amado porque ele aprendeu a receber. E o nosso relacionamento com Jesus, ele sempre vai ser de primeiro receber, para depois manifestar o que ele nos deu aos outros. Enquanto nós não aprendemos que o nosso relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo é de receber, nós nunca vamos conseguir andar naquilo que Jesus já fez por nós. Então, quando Jesus fala desse primeiro lavar, né, que ao lavar pela palavra vocês já estão limpos, o que ele quis dizer? Eu separei alguns trechos da palavra que falam sobre isso. Ó, ele fala assim, ó, no Salmo 119, no versículo 9, diz assim, ó, como jovem, isso é no Velho Testamento, mas eu estou declarando, hein? Como é que o jovem pode manter puro o seu caminho? Aí diz assim, ó,
apenas vivendo pela palavra de Deus e andando em sua verdade. Apenas vivendo pela palavra de Deus e andando em sua verdade. Aí em Efésios 5, 25, 26, diz assim, Jesus morreu por nós, sendo o sacrifício para nos tornar santos e puros, nos limpando através do banho de sua água pura, que é a palavra de Deus. Então, toda essa purificação, né? Esse tempo que os discípulos tiveram com Jesus, de 3 anos e meio, o que aconteceu com eles? Eles caminharam com Jesus, com a palavra, o verbo vivo de Deus manifesto do lado deles. E Jesus falou assim, vocês querem conhecer o Pai? Olha a mim. Então, eles viam e viviam o que Jesus fazia. E Jesus falou para eles assim, ó, recebam de mim. Se vocês receberem de mim, vocês estão limpos. E Jesus já sabia que o único que não ia receber dele era Judas, né? Lá em Apocalipse fala assim, ó, maravilhosamente abençoados são aqueles que lavaram suas vestes brancas. E Apocalipse 7,14 diz assim, esses são os que lavaram suas vestes, que se tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Que foram aqueles que passaram por tribulação, tudo. Então, essa lavagem, ela aconteceu de uma vez por todas. A lavagem pela água da verdade, da salvação, ela aconteceu no momento que nós recebemos o Senhor Jesus, com tudo o que ele fez para nós na cruz. Tudo o que ele fez para nós na cruz. Então, por isso, Jesus já declara que eles estão limpos pela palavra. Por quê? Isso estava para se cumprir, porque, na verdade, ele abre esse capítulo dizendo assim, sabendo Jesus que era a última noite, antes de ser preso e crucificado, então era a última noite que ele ia passar com os discípulos. Então ele já declara, ó, eu vou pagar o preço, e vocês me recebendo, vocês já estão limpos. Mas por que então Jesus chega e ele decide, então, agora, fazer essa lavagem dos pés, né? Que acontecia, uma coisa judaica, né? Ela acontecia sempre ali, o servo era que fazia, a gente já meditou sobre isso, que era o servo mais, o menos valorizado, vamos dizer, né? Existiam vários tipos de servos, o menos valorizado era o que lavava os pés sujos de todo mundo ali. E Jesus, naquela hora, ele não se preocupa, porque ele sabe a identidade dele, a gente já meditou sobre isso, de que ele estava ficando no lugar do mais sujo, entre aspas, né? Do menos valorizado, porque ele sabia bem quem ele era. Ele sabia a identidade dele. Ele sabia que ele era de Deus e que ele voltava para Deus e que todas as coisas tinham sido entregues para eles, que é o começo de onde nós lemos aqui. Mas hoje o nosso foco é o que é esse lavar os pés. E por que Jesus diz assim, ó, quando ele senta à mesa com eles depois que ele faz? Vocês me chamam mestre e senhor, e fazem bem em falar isso. Mas assim como eu fiz com vocês isso, eu quero que vocês agora passem a fazer com os outros. Então, é isso que eu quero que nós venhamos entender, o que é essa lavagem, né? Esse ato de lavar os pés. Pedro, quando ele se posiciona diante de Jesus, ele diz assim, não vou deixar o Senhor lavar os meus pés sujos. Sujos do quê? De pó. Os discípulos naquela época, eles andavam de sandália. Ninguém tinha tênis, meia, um monte de coisa. Ou era sandália ou era descalço. Era essa que era a cultura do pobre, né? A cultura do rico eram aquelas sandálias todas incrementadas, a do pobre não. Ou ele andava descalço, ou ele andava com aquelas sandálias. E tudo ali era pó. Então, quer dizer, aonde ele pisava, ele juntava esse pó. Então, era de costume entrar na casa e, antes da comida, lavar os pés. Quando Jesus vai fazer isso, a primeira coisa que ele faz é, ele tira o manto dele e ele se cinge com uma toalha. E aí sim ele põe água na bacia e vai lavando os pés dos discípulos. O pó da terra é a comida da serpente. Quando ela é amaldiçoada,
maldição que vem sobre ela é: a partir de hoje, o pó será sua comida. Por quê? Porque você vai perder as pernas, né? E você vai caminhar pela sua barriga. E o pó é sua comida. Então, esse pó que está no pé dos discípulos, é por isso que Jesus chega para Pedro e fala assim: você não sabe por que eu estou fazendo isso agora? Isso não é uma coisa natural que eu estou fazendo. Isso diz respeito ao que é espiritual. Eu não estou lavando os seus pés como um servo faz naturalmente falando. Eu estou lavando os seus pés para você aprender comigo uma coisa que é sobrenatural, vai além dessa lavagem natural dos pés. E esse desrespeito é a nossa caminhada com Jesus, porque Jesus fala assim: se você não me deixar lavar os pés, você não tem parte comigo. Ou seja, você não vai conseguir partilhar da minha vida. Então, eu quero fazer assim uma diferença, que isso não diz respeito à salvação. Esse lavagem dos pés não significa que a pessoa que não deixa Jesus lavar os pés, ela não está salva. Ela está. Mas ela está caminhando, agregando pó do mundo no pé dela. E o pó do mundo no pé, porque o pé diz respeito à caminhada, certo? Quando a gente pensa em pé, você pensa o quê? Em caminhada. Jesus, ele nos chama para caminhar porque ele é o novo e vivo caminho. E ele mesmo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós não deixamos todos os dias Jesus lavar os nossos pés e enxugar com a toalha, que nós já vamos falar sobre isso, nós vamos agregar o que o mundo quer trazer para nós, porque esse é o truque do inimigo, né? O truque do inimigo hoje, porque ele está despido, a palavra fala, o valente já, que é Jesus, já despiu, tudo que ele tinha contra nós já expôs, ele foi exposto, né? Então, ele não tem mais poder. Então, qual é o truque que ele usa hoje? É fazer com que tudo do mundo nos afete. Política, enfermidades, terrorismo, né? São coisas que vão se repetindo. Para quê? Para que os nossos pés se sujem com aquilo que é do mundo e nós não consigamos partilhar, então, de toda a herança conquistada por Jesus, por nós na cruz. Porque o que vai acontecer dentro do nosso coração, né? A figura do lavar os pés é por causa da caminhada. Mas o que nós guardamos no coração. Então, quando Jesus fala de lavar os pés, né? Ele diz assim, ó: deixa eu tirar o pó do seu dia. Sabe, o dia inteiro do pó que o mundo quis agregar na sua vida? De tribulação, de preocupação, de problema, de circunstâncias que querem te sufocar. Deixa eu limpar o seu pé de tudo isso no meu tempo com você. Você recebe de mim o cuidado. E além de eu te lavar, porque só lavar não adianta, porque pensa bem, né? Vamos fazer a parte natural. Se Jesus tivesse pego o pé dos discípulos e ele tivesse só lavado e não enxugado, a hora que eles pisassem no chão, aconteceu o quê? Barro. Ia piorar a sujeira. E então, quando a gente só, como é que fala? Deixa a água, né? Deixa só a água limpar, mas a gente não deixa Jesus nos revigorar, que é o fato da toalha vir sobre os nossos pés, né? O enxugar, a gente pode correr o risco de agregar mais sujeira ainda, e sujar os outros ainda por cima, né? Porque quando virar barro, quem está por perto pisou, vai pegar tudo junto. A toalha, ela é uma figura, assim, de o revigorar das nossas vidas na presença de Jesus. Sabe quando você vai para um lugar, e vou dar um exemplo, né? Mesmo dentro de casa, quando você termina de fazer as coisas, tudo, daí, vamos dizer, você sai do banho, então, você senta para enxugar os pés. Sabe aquele negócio gostoso de você sentir que a toalha nos pés não revigora?
Por quê? Porque você, assim, você não só lavou, mas você deu um tempo de cuidado. Foi isso que Deus mostrou. Deixa eu cuidar de você no meu tempo que você tem comigo. Eu quero te dar. Então, além de lavar os seus pés para tirar tudo aquilo que o mundo tentou infringir na sua vida o dia inteiro, com má notícia, com situações que te fizeram ficar preocupados, tudo, me deixa cuidar de você. E aí, quando você se deixa cuidar, que é o lavar pela palavra, né? A gente medita, então, em quem Jesus é, o que ele fez por nós, que é muito maior que qualquer circunstância que possa tentar nos afligir. Você deixa o Senhor vir com a toalha e vir assim, tipo assim, imagina Jesus pegando nos nossos pés e fazer uma massagem para secar os pés. Que tempo mais delicioso! A hora que você sai desse tempo com Jesus, porque a gente não sai da presença dele, isso é coisa tradicional e está erradíssimo. Porque se você sai da presença de Jesus, é inferno, não tem jeito de viver sem Jesus se não é inferno. Então a gente não sai da presença de Jesus, mas a gente sai daquele tempo, né, que a gente foi revigorado por Jesus, né, para fazer outras coisas. Se a gente tem esse tempo de deixar Jesus revigorar, quando você pisa de novo, você não leva o pó de antes desse tempo para ninguém. Nem você carrega e nem você passa para os outros. Foi por isso que Jesus fez questão de fazer isso um a um, inclusive com Judas. Porque se Judas não tivesse lavado os pés, ele podia contaminar os outros. Mas Jesus fez isso com todos. E ele trouxe, assim o vigor de novo. É claro que Judas, ele não recebeu, né? A gente sabe que ele não recebeu, né? Mas o que ele fez? Ele não discriminou. Ele fez com todos. E esse convite que ele faz para nós são todos os dias, porque a gente não pode carregar o pó do nosso pé de um dia para outro, do nosso caminho, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai fazer uma visita. Geralmente, quando a gente vai fazer visita e a pessoa chama a vida da gente, é porque tem coisas ali para serem resolvidas. Se não é uma coisa de, por exemplo, eu vou sair e eu vou passar a tarde na casa do Álvaro, vamos dizer, né, que a gente mora perto. É diferente, porque a gente vai partir da coisa que a gente tem vivido com o Senhor. Mas quando você propõe no seu coração para ir para fazer uma visita para alguém, significa que aquela pessoa está precisando de alguma coisa, não é isso? Então, os nossos pés estando limpos e enxutos, você está pronto para ouvir tudo que a pessoa vai falar, mas você não vai carregar com você. Você vai orientar, você vai, ouvir, vai trazer aquilo que o Espírito Santo falar com você naquele momento, mas o pó daquela terra não vai vir para sua casa. Agora, se a gente não tem esse hábito de passar esse tempo com o Senhor para ser revigorado, quando você vê, você está agregando um monte de pó de todo mundo no pé. E aí, se nós deixarmos passar muito tempo, não vai ser fácil tirar. E por isso que existe a contaminação depois do outro, né? A palavra fala para a gente ficar livre, né, de angústia, de amargura, de rancor, porque tudo isso pode contaminar os outros. Então, o momento que nós temos com o Senhor Jesus, e nós deixamos ele limpar os nossos pés, né? Porque a salvação nós já temos, essa nós não perdemos mais. Então, essa lavagem pela água, né? Que o Senhor fala que nós já estamos limpos, é a redenção que nós já recebemos. Mas o dia a dia pode trazer sujeira. E essa sujeira não pode ser escrita dentro dos nossos corações. Então, qual é o tempo que a gente se lança, né, para receber ao Senhor? É o tempo nosso particular com o Senhor. E aí, o que ele faz? Ele vai ressignificar coisas dentro do nosso coração. Ele vai mostrar aquilo que é do céu para a nossa vida e não aquilo que a terra está mostrando.
E aí nós saímos desse lugar revigorados, e onde quer que nós venhamos pisar, nós podemos, então, viver a segunda orientação que Jesus fez quando estava à mesa novamente. Ele disse assim, vocês me chamam mestre e senhor, mas então agora o que eu fiz, vocês podem fazer para os outros também. Mas para isso, o nosso lavar dos pés tem que ser diário. Que é esse tempo de revigorar a nossa vida na presença de Jesus. A palavra lá em Isaías, ela fala assim, ó, eu falei, a gente lê às vezes a palavra tantas vezes, né, eu sabia montes de versículo de cor, mas quando você entende o que Jesus faz, desde lá de Gênesis, a palavra tem outro contexto, né? Você entende a palavra, os nossos olhos são abertos de uma maneira tremenda. Então, eu quero ler exatamente como está em Isaías 52:7, falando dos pés, né? Do chamado nosso, para os pés que anunciam as boas novas, e fala dos pés, por isso Jesus lavou os pés, né? Então, fala assim, ó, quão suaves sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem a paz. Só pés limpos podem fazer isso. Boas novas, fazer ouvir as paz, que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o teu Deus reina. Os pés limpos levam o reino de Deus para as outras vidas. Mas esse limpar dos pés da nossa vida, ele tem que ser uma prática diária de deixar o Senhor fazer isso por nós. Porque todo o reino de Deus, ele começa no receber. Então, nós já estamos limpos, né? Porque nós recebemos a salvação, nós cremos nessa obra consumada da cruz, mas os nossos pés é o revigorar diário desse tempo com Jesus, para o Senhor tirar tudo que é pó do mundo, porque na nossa vida não pode ter comida de serpente, senão a gente contamina os outros. E aí nós vamos sendo revigorados na presença do Senhor, e nós podemos então ser esse que Isaías fala, que são suaves os pés, que podem anunciar boas novas, que podem anunciar o bem, que podem levar a paz, e que declaram, o teu Deus reina. E aí, para finalizar, a hora que eu estava meditando nisso, aí o Senhor me fez lembrar do Salmo 103, né? É um dos meus salmos prediletos. Então, vira e mexe, eu estou lendo ele de novo, porque a palavra fala que tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Quando nós estamos revigorados na presença de Deus, é o que vai acontecer na nossa vida. Tudo que é em nós vai bendizer o santo nome do Senhor. Mas aí, ele fala de 5 coisas que nós temos que lembrar que foram pagas por nós. E que faz com que nós, então, venhamos entender esse negócio, essa fala do Senhor assim, vocês já estão limpos por causa do que eu fiz para vocês. E aqui no Salmo 103, ele está escrito no passado, como cumprido na cruz. E eu vou ler aqui, diz assim, ó, então fala assim, é ele quem perdoa todos os meus pecados, quem sarou todas as minhas doenças, que me resgatou da morte, me coroou de amor e misericórdia, encheu a minha vida de coisas boas. Eu prefiro uma outra vez que fala assim, que enche a minha boca de bens. Porque quando você entende que o seu coração está repleto do Senhor, a boca se abre só com bens, né? Então, na versão lá do Almeida, ele fala assim, encheu minha boca de bens. Renovou minha juventude como a águia. O Senhor me fez justiça e ele me defendeu. Lançou o meu pecado tão longe de mim quanto o Oriente é do Ocidente. Então, tudo isso o Senhor já fez por nós. E por isso nós estamos limpos. Então, vamos deixar agora
os nossos pés serem limpos todos os dias, nesse tempo que nós temos de entrega para o Senhor da nossa vida, de declarar para Ele tudo aquilo que nós somos e que nós temos e que nós precisamos, e receber dele tanto a lavagem, né, focando em quem Jesus é, o que a palavra dele diz para nós recebermos, quando deixando o Senhor enxugar os nossos pés com a toalha, mostrando, assim, que nós vamos sair de lá revigorados, para nós podermos, então, plantar esse reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Era essa palavra que eu queria partilhar com os irmãos e que queimou no meu coração quando eu entendi essa diferença, né? Judas estava lá. Judas também recebeu a lavagem dos pés, mas ele não recebeu a redenção, porque ele não creu que o pecado dele era menor do que o preço pago na cruz, né? Mas nós, graças a Deus, nós já cremos e já recebemos.